Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu ouves o teu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser essas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Na verdade eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei dessas coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Vamos ler até o 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós rendemos misericórdia, Senhor, a Ti. Eu reconheço, Senhor, que eu não sou digno de estar aqui em cima, mas hoje eu ousei subir aqui em cima para ministrar a Tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, porque se o autor dessa palavra falar às suas próprias ovelhas, eles serão edificados. Fala conosco, fica conosco, e é assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Esse texto é um dos textos mais emblemáticos de toda a Bíblia, porque é onde Cristo vai falar sobre o novo nascimento. Falar sobre novo nascimento é falar sobre salvação, e um dos temas que se torna mais difíceis de falar esse dia é sobre salvação, porque a salvação, ela é prometida desde o Antigo Testamento, ou seja, desde o tempo dos profetas até mesmo do tempo patriarcal. Nós temos a certeza que Deus enviaria o Messias para salvar o povo. Em Gênesis, quando Abraão sobe ao Moriá e vai sacrificar o seu filho Isaque, Deus está deixando claro que o seu filho, o filho do unigênito, seria sacrificado por amor de nós. Quando Adão peca no Gênesis e Deus mata o cordeiro para fazer vestes a ele, Jesus estava deixando claro que o cordeiro ia ser morto para cobrir a vergonha do mundo. E Nicodemos tinha a total certeza que esse Messias viria. Nicodemos fazia a parte
do alto escalão do reino religioso de Israel. Ele fazia parte dos 72 fariseus que existiam naquela época. Era como se fosse o Supremo Tribunal Federal da época. E os fariseus talvez pensassem que o Messias nasceria rico, teria uma vida fácil, e que se o Messias viesse, talvez tiraria Israel do exílio de Roma e se assentaria no trono, e assim governaria Israel. Só que eu chego a dizer que Deus é especialista a nos contradizer. O Messias nasceu em um lar pobre. Não, mas o Messias nasceu em um lar pobre, me perdoe, para mostrar a nós que riqueza não é sinônimo de certeza de salvação. Talvez se Jesus tivesse nascido em um lar rico, nós diríamos assim: nossa, ele conseguiu vencer todas as coisas porque ele já nasceu com tudo ganho. Mas Deus faz questão que Jesus nascesse numa manjedoura e tivesse um pai terreno pobre, para que provasse para mim e que para você, que mesmo sofrendo dificuldades na vida, nós podemos adquirir essa salvação. Mateus 11:12 fala que, e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam pela força. Ou seja, Jesus está dizendo que um ato de força nos levará ao céu. Ou seja, nós devemos tomar uma iniciativa de força para podermos entrar no céu. Eu chamo esse sermão de os pilares da salvação, os pilares de uma verdadeira salvação. Eu ousei essa noite em falar de salvação. E o primeiro pilar para adquirirmos essa salvação se chama regeneração. Olha o que diz o 3º versículo do capítulo 3. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Jesus estava dizendo para Nicodemos que é necessário nós sermos gerados pela palavra para entrarmos no céu. Quando nós nascemos, nós entramos no processo de evolução. Ou seja, quando eu morro agora para o mundo e nasço para Cristo, eu vou ser ensinado do zero. Só que diferentemente de ser ensinado por mãe e por pai, nós seremos ensinados pelo próprio autor da Bíblia. E quem é que tem te ensinado? Quem é que tem sido teu professor na tua vida? Para obtermos a salvação é necessário regeneração. Regeneração é como se você tivesse uma ferida. Quando você ganha uma ferida, seja em qualquer parte do seu corpo, ele automaticamente sara. A regeneração no mundo espiritual é exatamente isso. Jesus morreu para sarar eu e você de nossas feridas. E ferida essa é o pecado. A carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo o seu lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós temos que entender que bons atos não nos levarão ao céu e que somente pelo lavar regenerador nós somos salvos. Só que nós também temos que ter a certeza que o Deus que nos dá a salvação, Ele está disposto a nos lavar. Lavar de quê? Do pecado. O salmista declara que nós estamos no lamaçal do pecado. E se nós estamos na lama, nós precisamos ser limpos. E Tito, no capítulo 3, versículo 5, deixa bem claro que Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, além de nos regenerar, sarar de nossas feridas, Ele nos renova, Ele nos dá um renovo, seja de alegria, de felicidade, ou seja, o renovo de um novo caráter. Eu sinto em dizer a você que sem a regeneração é impossível chegarmos ao céu.
Sem a regeneração, será impossível nós ousarmos a chegar no céu, entrarmos e ceiar com Jesus. No capítulo 17 de João, 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, e diz que eles começavam a conversar entre si, e Jesus começa a caminhar juntamente com ele. Só que, passando-se alguns versículos, aqueles 2 discípulos dizem: entra em nossa casa, ceia conosco. E diz que ao partir o pão, agora Jesus desaparece. E aqui eu já declaro para a tua vida que tudo que Jesus quer é entrar em nossas vidas, partir o seu pão de misericórdia, dar para nós comermos, e assim continuar a sua obra na minha, na sua, na nossa vida. 1 de Pedro capítulo 1, 23 diz: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A semente que nos gerou não morre, porque Pedro declara que ela não é perecível. Segundo, só a palavra de Deus nos regenera. Terceiro, somente ela é viva e permanente, ou seja, essa palavra que nos salva, ela não morre, ela vive para sempre. E se essa palavra vive para sempre, ela sempre irá nos confrontar quando nós estivermos indo para o caminho errado. Quando eu era novo, eu ia para a igreja e chegou um tempo que eu não queria ir. E esses dias eu conversando com a minha mãe, ela falou assim: macho, eu pensava que tu não ia aceitar Jesus nunca. Aí ela disse assim: mas ainda bem que passou o tempo, tu ia para a igreja pelo menos para dormir. Aí eu fiquei mais animadinha. Sabe, essa palavra sempre irá nos confrontar no meio do caminho. E um dia ela me confrontou, como um dia ela irá me confrontar. Seja diariamente ou um dia específico, mas essa palavra, ela se adapta a você, mas não se adapta aos seus erros. Quando eu digo que ela se adapta para lhe dar uma chibatada. Essa palavra, ela é adaptável ao nosso caráter, mas ela não se adapta aos nossos erros. Se Jesus diz que a sua palavra tem que ser, se ensina ou não, mesmo você não querendo, ela não vai mudar. E continua dizendo: a palavra é viva. E eu declaro sobre a sua vida que essa palavra é viva para lhe regenerar. Essa palavra é viva para te vivificar, para te quebrar quando necessário e para te levar ao céu. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 fala: bendito seja Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Oh, glória a Deus, porque Jesus nos regenera, Jesus nos salva, Jesus nos dá uma nova vida e Jesus nos dá caminhos novos para serem traçados. Só através de Jesus nós podemos adquirir essa tão almejada regeneração. O segundo pilar para a salvação é a rendição. Capítulo 3 de João, versos 7 até o 8 fala: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o teu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava dizendo: Nicodemos, depois de você ser regenerado, agora você não vai poder mais ter controle sobre as minhas obras, sobre a sua vida. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você estará dando legalidade a Ele em agir de acordo com o que você precisa. Se você precisa de uma libertação, Ele vai trabalhar na sua vida até te libertar. Se você precisa de uma cura, Ele vai trabalhar na tua vida até te curar. Pode ser que não, mas na maioria das vezes sim, porque Jesus quer nos preparar para a sua grande obra,
Paulo declara na sua carta dizendo: ora, quando eu era menino, eu falava como um menino e eu andava como um menino. Paulo estava dizendo: quando nós entramos nesse reino, quando nós crescemos e nascemos de novo, quando nós chegarmos a um certo ponto de amadurecimento, Jesus vai dizer: vai, meu filho, vai, porque eu tenho que fazer a minha obra na tua vida, vai, porque eu tenho propósitos a cumprir. Ou seja, depois dessa regeneração, eu vou ter que ser rendido ao Espírito, porque é Ele que agora controla a minha vida. E por que eu devo me render a Ele? Primeiro, para sermos testemunhas de Cristo. Atos capítulo de número 1, versículo 8 fala: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Oh, glória a Deus, porque alguém se rendeu a Ele e foi usado para espalhar o Evangelho sobre o mundo. Um dia um certo homem chamado Saulo ia para o caminho de Damasco, mas ele, vendo claridão dos céus, ele caiu do cavalo e se rendeu e se tornou o maior missionário e o porta-voz do Evangelho. Quando você se rende a Cristo, Ele te dá um propósito para que você seja usada não para você mesmo, mas para outras pessoas. Eu, quando aceitei Jesus, o meu pai e minha mãe eram dois desviados, embora que agora eles só venham no domingo, mas mesmo assim, eu me lembro que todo dia eu ia para o meu quarto, eu lia a Bíblia, eu lia em voz alta e meu pai falava: macho, lê isso mais baixo. A obra de Deus, ela é como uma granada que tem uns requisitos de metal que quando ela explode, ela atinge os outros. Assim é a obra de Deus sobre você. Olha o versículo 1 do capítulo 3 de João. Versículo 2, perdão. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus. O Nicodemos usa a expressão no plural, nós sabemos, ou seja, existiam outros fariseus que reconheciam Jesus como Salvador, mas queriam ver qual seria a obra dele, e eles dependiam do entendimento de Nicodemos para decidir, dependendo do que Nicodemos falar, eu aceitarei ele ou não. No capítulo 7 de João, Nicodemos parte em defesa de Jesus. Nicodemos defende Jesus, simplesmente porque no capítulo 3 de João, Nicodemos, além de reconhecer ele como um Salvador, Nicodemos estava sendo regenerado e já tinha se rendido a essa palavra. A rendição nos trará a rendição, e quando nós estivermos rendidos, seremos usados para outros. Segundo, porque eu devo me render a Ele? Para sermos conhecidos como filhos de Deus. Romanos 8,16, Paulo declara dizendo: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somente pelo Espírito Santo teremos o caráter forjado a partir dele. Só pelo Espírito Santo seremos diferentes. Se renda a esse Espírito e seja chamado de filho de Deus. Romanos 8,18 diz: por mim tenho por certo que a aflição desse tempo não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Perceba a expressão, e a glória que em nós, o plural de novo, olha, a glória que em nós há de ser revelada. E que glória é essa? É o Espírito Santo nos fazendo cidadão do céu, é o Espírito nos fazendo sentir o amor dele. A glória que há de ser revelada em mim e em você é o direito de subir nos céus e sentar naquela mesa e ceiar com ele. Continuando, o terceiro pilar para a salvação é olhar para Cristo. Versículo 14 ao 15 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Antigo Testamento, no livro de Números, a Bíblia vai nos dizer que o povo se rebela contra Deus, e Deus manda serpentes para picar o povo, ou seja, para inserir o seu veneno do povo. Mas também Deus manda Moisés fazer uma cruz, fazer assim, uma vara e enrolar uma serpente de bronze nela, e todo aquele que olhar para essa serpente de bronze seria salvo do veneno. Sabe por que Deus mandou eles olharem para a cobra de bronze? Porque quando eles olhassem para ela, eles seriam curados. E assim Jesus também declara: e como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado ao madeiro para dar o direito da salvação a mim e para você, e para nos livrar do veneno do pecado. E por quê? E quando olharmos para Ele, seremos limpos do veneno desse pecado. Por quê? E por que eu devo olhar para Cristo? Porque só assim receberemos a graça. Efésios 2, 8 ao 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Jesus derrama graça sobre você, Jesus derrama a graça sobre a sua família, a partir do momento que você passa a olhar para Ele. A graça nada mais é que um favor imerecido, um perdão de pecado, ou seja, mesmo você pecando, Jesus está disposto a te perdoar. Quando João declara, quando Jesus exclama dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus estava dizendo: Deus, meu Pai amou o mundo tanto, meu Pai amou o mundo tanto, que Ele vai me entregar para morrer por você. E quando Ele morresse, não importa o que você decidiu fazer de sua vida, Ele sempre estará disposto a lhe perdoar. Deus ama assassinos, Deus ama prostitutas, Ele não se importa, não importa o que você faça, essa graça sempre irá lhe alcançar, você querendo ou não. Segundo, porque Jesus nos dá a certeza da salvação. João 5:24 diz assim: e eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passará da vida para a morte. Jesus nos livra de que morremos pelo pecado. Agora Jesus nos livrará se nós crermos na morte dele. A partir do momento que você crê na morte de Jesus, Ele está disposto a lhe salvar da morte do pecado. O inferno é um lance tão sério que eu vou dizer para você que você nunca vai morrer lá. Você vai sofrer pela eternidade. Você vai desejar ter outra chance e não vai ter. Você vai desejar vir à terra e fazer tudo certo, mas não vai conseguir. Porque quando você entrar no inferno, você nunca sairá de lá. E para concluir essa mensagem, eu termino com o quarto pilar da verdadeira salvação: o imensurável amor de Deus. Versículo 16: porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou tanto o mundo. Eu volto a lhe dizer: o amor que Ele te oferece não pode ser calculado, mas só pode ser sentido. Só quando você for regenerado, quando você se render e quando você olhar para Ele, você sentirá esse imenso amor. Romanos 8, do 38 ao 39 fala: porque eu estou convencido de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo estava afirmando que ele venceu tudo para te amar. E eu te pergunto, o que te impede de amá-lo? Jesus está disposto a te amar hoje, sempre, eternamente. Agora a pergunta que eu tenho para finalizar e para o Josimar poder apagar a luz é: Jesus te ama, agora você está disposto a ser amado? Senhor, nós rendemos a Ti graça, Senhor, porque nós reconhecemos que tudo que o Senhor fez foi pensando em nos amar. Nós sentimos, Senhor, esse Teu imenso amor. Nós sentimos, Senhor, essa Tua imensurável graça. E nós queremos que o Senhor nos faça entender que para ser salvo eu preciso ser regenerado, que para ser salvo eu preciso me render, que para ser salvo eu preciso olhar para Ti, e que para ser salvo eu preciso sentir o Teu grande amor. Nos faz sentir esse Teu grande amor, Senhor, para que nós possamos ser canais para outras pessoas. Nos faz entender, Senhor, as Tuas obras, assim como o Senhor se revelou a Nicodemos. Assim como Nicodemos o encontrou à noite, essa noite ele está disposto a te encontrar, mas você está disposto a encontrá-lo? O Cristo que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, está passeando no nosso meio essa noite, está disposto a perdoá-lo, está disposto a amá-lo. E o que Ele manda eu te perguntar essa noite novamente é: eu estou disposto a te amar, mas você está disposto a me amar também? Ser conosco, Senhor. Brada o nosso coração como o Senhor já tem bradado, desde os louvores e desde as orações, em nome de Jesus, amém. Sim, Espírito Santo, seja com cada um de nós, bom Pai. Aqui nós estamos em Tua presença, Senhor, porque nós sabemos que a Tua graça, o poder da salvação nos alcançou. Um dia nós éramos, Senhor, fariseus, assim como Nicodemos era. Conhecíamos quase de tudo, Senhor, mas não Te conhecíamos, nós não sabíamos quem o Senhor era. Mas aqui estamos, Senhor, e à medida que o tempo passa, que os dias vão se passando, nós Te conhecemos. Nós estamos, Senhor, nos aperfeiçoando em Ti, bom Pai. E assim como Nicodemos, de muitas coisas que não sabia, Senhor, nós sabemos de uma coisa: Tu és o nosso bom mestre, Tu és o nosso mestre, o mestre que tem nos ensinado todas as coisas, Senhor. E nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, porque essa noite nós queremos nos encontrar contigo. Assim como Nicodemos saiu de sua casa, Senhor, em uma madrugada para ter essa conversa no capítulo 3 de João, nós saímos de nossas casas e viemos para cá, porque nós também temos uma conversa, Senhor. Nós temos um encontro marcado, Senhor, acertado, pontuado em nosso relógio. E nós nos prostramos agora, Senhor, de joelhos, sentado, de maneira a qual cada um deseja estar, porque nós queremos, Senhor, que o Senhor venha tratar conosco. Nós queremos que o Senhor venha a nós essa noite, converse conosco, revele, Senhor, as nossas falhas, revele os nossos pecados, diga-nos, Senhor, o que nós precisamos fazer essa noite. Nós sabemos, Senhor, que nós não viemos para cá, Senhor, para nós voltarmos para nossa casa da mesma forma. Nós queremos ser restaurados, nós queremos ser tocados pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo, começa tocando essa noite, ó Pai.
Começa, Senhor, a quebrantar corações aqui essa noite. Oh meu Pai, nosso Mestre, Senhor, venha sobre nós essa noite, Pai. Nos edifica com a Tua presença, nos envolva com a Tua glória. Espírito Santo, Senhor, marca essa noite de terça-feira, esse dia 8, Senhor, 8 de setembro, que seja uma noite marcante para a nossa vida. Que essa terça-feira, Senhor, 8 de setembro de 2020, que o Senhor venha marcar nossa vida, que o Senhor venha marcar a nossa história. Jesus, Tu és o nosso Mestre, e nós queremos aprender de Ti essa noite, ó Pai. Venha com a Tua presença em nossa vida, nos envolva com a Tua glória. Espírito Santo, nós queremos, Senhor, ser transformados por completo. Nós não aceitamos, Senhor, a legalidade, o trabalho de Satanás em nossa vida. Tudo aquilo que o inferno tem feito através de nós e em nós, nós te pedimos, Senhor, coloca um basta essa noite. Nos ajuda, Senhor, a vencer o pecado, nos ajuda a vencer o inferno, nos ajuda a vencer as coisas do mal. Ei, começa a abrir tua boca e vai, começa a pedir a Deus libertação, começa a pedir a Deus quebrantamento. Peça a Deus para que Ele te toque essa noite. Peça a Deus para que Ele te toque essa noite, a noite que Deus vai mudar a nossa história. Venha sobre nós, Espírito Santo. Nós apresentamos a vida daqueles que pediram oração, daqueles que ligaram, Senhor, mandaram mensagem dizendo: pastor, ora por mim, pastor, estou com meu familiar doente, hospitalizado. Senhor, visita agora, coloca a Tua mão agora, Espírito Santo, venha sobre ele agora com Teu poder restaurador. A Tua palavra diz que o Senhor é a cura, que o Senhor é aquele que vem, Senhor, e todas as vezes que o Senhor vem sobre alguém, o Senhor não cura só a enfermidade física, mas o Senhor cura também a alma de um homem que está ferido. Então o Senhor cura, Senhor, todas as pessoas que nos pediram oração, mas não cura sua ferida, sua mazela, não cura só o câncer, não, Jesus. Cura a alma, cura o coração, cura por completo, Jesus. Faz a Tua obra por completo. Jesus, nós nos colocamos em Tua presença agora como intercessores. E se você tem alguma coisa para pedir, irmão, começa a interceder comigo. Começa a interceder pela tua casa, começa a interceder pela tua família, começa a interceder pelo teu casamento agora. Começa a interceder por essa porta que está fechada. Ah, Espírito Santo, vem quebrando cadeias, vem despedaçando guilhões, Senhor. Quebra as algemas, desmancha os cadeados. Espírito Santo, essa noite é a noite que nós queremos que todo cadeado, que toda corrente da religião, assim como Nicodemos, que era um religioso, que o Senhor venha nos libertar da religião, que o Senhor venha nos libertar do legalismo. Ah, Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, nos envolva, Senhor, nos converte, Senhor, a Tua verdadeira palavra, nos converte, Senhor, de verdade, Senhor, nos atraia para mais perto de Ti essa noite. Espírito Santo, é o Senhor que reina em nosso coração, é o Senhor que reina nessa igreja, é o Senhor que reina na nossa família. Ah, Senhor, é o Senhor que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Senhor, só o Senhor é Senhor, só o Senhor é soberano, só o Senhor pode todas as coisas. Senhor, venha sobre o Teu povo, ó Pai, é o que nós te pedimos essa noite. Toca as nossas vidas, Senhor, nos constranja com a Tua santidade. Espírito Santo, Tu és o autor e o consumador da nossa fé. É em Ti que nós depositamos a nossa confiança. Então nós clamamos a Ti, Senhor.
Venha sobre nós com tua presença e nos leva, Senhor, a se encontrar contigo como Nicodemos se encontrou. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Oh Deus poderoso, Espírito Santo de Deus, exaltado é o teu nome, Senhor. Obrigado nessa noite estar na tua presença, Senhor. Obrigado estar na tua casa, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus poderoso, Pai, que tu és maravilhoso em nossas vidas, Senhor. Obrigado estar na tua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa cada um nessa noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra que o teu servo trouxe, Senhor. Continua usando teu filho cada dia mais na tua presença, Senhor. Oh Espírito da verdade, obrigado, Senhor, mais um dia na tua presença, Senhor. Oh Espírito da verdade, Senhor. Oh Deus poderoso, obrigado, Senhor, que tu és em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, 3 dias na tua presença, Senhor. Obrigado pela festa da igreja, Senhor. Por bênção de Deus, Pai, obrigado, Senhor, que tu és maravilhoso, Senhor. Todos nós somos fortalecidos na tua presença, Senhor. Tu usou os teus filhos que pegou a tua palavra, Senhor. Oh Deus poderoso, Pai. Oh Espírito Santo de Deus. Obrigado também pela vigília sábado também, Senhor. Que vigília maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor. Que venha ter mais vigília nesse lugar, Senhor.